Queridos amigos da Seja, todos os presentes nesta noite e os internautas que nos assistem, que possamos, aproveitando do tempo que estivermos aqui, darmos este mergulho no significado do nosso despertamento de nossas consciências, do sono inicial, de onde viemos, de onde nascemos, relembrando que todos nós possuímos um significado maior dentro deste despertamento, a chegar a uma consciência cada vez mais feliz. Nesse instante, todos nós, não somente os encarnados presentes aqui, mas a plateia de desencarnados também presentes, poderíamos fazer uma análise do espetáculo de nossas vidas. Que significado tão importante tem para todos nós a vida e o que ela significa? Tão poucas vezes temos feito esta reflexão. O sentido de viver. Se a gente fizer uma avaliação, vamos perceber que tudo quanto existe na vida, do mundo que conhecemos, matéria que palpamos, a matéria que não vemos, mas de onde toda a matéria se originou, uma matéria que não vemos, uma matéria primitiva, ao princípio inteligente, não é? Aos anjos, às constelações, aos mundos, percebemos que tudo teve uma origem. E essa origem, nós sabemos que partiu do pensamento e da vontade de Deus. Não é assim que está no Gênesis? Haja luz e a luz se fez. No instante, também no Gênesis, quando coloca que Deus, aproveitando do limo da terra, fez o homem e insuflou em suas narinas um sopro de vida. Na questão 38 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: como Deus criou o universo? Os espíritos respondem, porque a linguagem dos espíritos, que muitas vezes nós interpretamos como linguagem mais rebuscada, complicada, é uma linguagem simples. Respondem: Deus criou o universo pela sua vontade. E a isso para nós basta. Deus criou o universo pela sua vontade. Aí a gente vem e questionar. Allan Kardec continua o questionamento ainda na questão 37. Se o universo não tem um fim, ele poderia ser comparado também como eterno? Seria eterno como Deus? E os Espíritos respondem: tudo e toda a criação teve uma origem. Só Deus é eterno. Porque quem estuda, e aqui nós temos um estudo muito importante do Livro dos Espíritos, porque a pergunta mais
pesquisada, talvez, mais lembrada de O Livro dos Espíritos é a questão primeira. Todo mundo vai lembrar aqui, né? Quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem também de forma magistral: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque isso sintetiza a todas as perguntas, a todos os estudos, a todas as pesquisas, independentemente de qual seja ela. Porque uns vão chamar Deus, outros vão chamar inteligência suprema, e assim por diante. Então Deus é a inteligência suprema, é causa incausada de todas as coisas, ou seja, Deus é. Ele não teve um princípio. Para nós isso ainda é muito difícil de compreender. Mas como os Espíritos nos respondem, basta para nós entender que é assim. Então Deus resolve criar o universo pela sua vontade soberana. E Allan Kardec vai mais adiante quando diz assim: fica difícil entender algo que não tem um começo. Não teve um começo. E os Espíritos respondem que, assim como para a criança não entende a linguagem adulta, para nós basta esta compreensão. No capítulo 6 de A Gênese, o Espírito Galileu, que o capítulo todo trata da uranografia geral, e para quem tem interesse de estudar, é um capítulo importantíssimo, que fala da formação dos mundos. Galileu fala do tempo e da eternidade. O tempo nada mais é que uma medida relativa da sucessão das coisas. E aí a gente pode medir o tempo, né? O tempo de 1 ano, 2 anos e assim sucessivamente. A eternidade é algo imóvel, que não se mede. Ela simplesmente existe. É. Então Deus é. E para nós basta. Eterno. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, ela fala que todos nós que fomos criados por Deus, vamos raciocinar, nós fomos criados pela inteligência suprema, a inteligência suprema, e nós somos filhos da inteligência suprema. E Joana de Ângeles fala neste livro, Libertação do Sofrimento, que nós temos, por conta desta criação, um automatismo do bem. O que significa isso para nós? Senão o estímulo que todos nós temos para ascender, para crescer. É o mesmo estímulo que uma planta tem de ascender em direção ao fototropismo, em direção ao sol. Você pode plantar a semente de qualquer que seja a posição. A semente vai germinar em direção à luz. Se você colocar algo para abafar essa semente, ela vai contornar e vai em direção da luz. O automatismo do bem, que Joana de Ângeles fala no livro Libertação do Sofrimento, vai nos dizer que, por herança, todos nós temos a semente para a felicidade, para essa consciência cósmica que todos chegaremos, queiramos ou não. Então, essa lição, não é? Essa certeza que todos nós temos de ascensão, nos dá um conforto por saber que todos nós, independentemente da posição que estivermos, estamos em direção cósmica aos braços de Deus, que é o nosso Pai, e que, como Joana de Ângeles nos fala, somos herdeiros de Deus. Então, isso já é motivo suficientemente para todos nós, dando este mergulho que necessitamos dar,
deste despertamento das consciências que precisamos, né? Que muitas vezes nós estacionamos em nossas querelas, em nossas dificuldades, em nossas limitações e não compreendemos que estamos em sequência, né, evolutiva aos braços de Deus. Meus amigos, estava eu há um tempo, talvez meses aí atrás, sentado exatamente onde vocês estão, ouvindo uma palestra que não me recordo agora de quem era o palestrante. Mas estava eu analisando qual seria o tema, a mensagem, de forma simples, que pudesse trazer para todos nós refletirmos numa noite qualquer. E pasmem vocês, que o exemplo veio da natureza. De longe eu olhei por debaixo das cadeiras e percebi que um pequeno besouro vinha caminhando tranquilamente do seu jeito em minha direção. E observei que ele passou por entre os pés de muitas pessoas. E ele vinha, eu não posso classificar entomologicamente ele, não sei se alguém aqui estuda os insetos, não sei classificar, sei sim, que ele tinha uma carapaça que se a gente fosse classificar ele a nível micro, seria um fuscão preto, né? Com aquela carapaça pequenininho, e vinha caminhando. E eu, quando ele chegou próximo aos meus pés, tive a atitude de bater o pé para que ele pudesse se afugentar, não é? Daquela proximidade do meu pé. E eu fiquei batendo e ele, de repente, sentindo as vibrações, ele foi desviando o seu percurso. Quando chegou no pezinho da minha vizinha, da pessoa que estava do meu lado, um pezinho feminino, delicado, viu, Vitor? Porque a mulher, me parece que tudo que é besouro lembra a asquerosa barata. É uma barata, né? Então, quando ela viu aquele besouro, não contou conversa, colocou o pezinho suave ali perto e jogou o besouro longe, que ele deu uma capotada, sei lá quantas vezes capotou e caiu aí ao lado, e ficou quieto. O que é mais impressionante deste besouro é que ele ficou quieto como morto estivesse. Ficou quietinho lá, e eu contei 15 a 20 minutos que este bichinho ficou imóvel. E eu olhando, parecia até que eu me transportei da palestra que eu estava ouvindo para aquele bichinho, e aquilo me fez uma lembrança de algo que a gente pudesse, nesta noite, lembrar da imensa capacidade que todos os seres da natureza possuem para conseguirem sobreviver. Todos nós que somos e pertencemos à natureza, temos algo diante destas experiências evolutivas a representar no mundo. Ele, o besouro, estava nos dando este exemplo. E aí a gente pode lembrar quantas capacidades, quantos exemplos das serpentes, dos maribondos, porque eu, inclusive, minha filha que é bióloga, uma vez travando comigo uma discussão, porque eu às vezes chego e pergunto, para que a existência das muriçocas que nos trazem a dengue, a zika, a chikungunya? E aí ela veio para mim assim, mas aí é questionar Deus, porque tudo quanto existe são obras da criação. E é claro que nós tivemos uma pesquisadora aqui da cidade que analisou, né,
a correlação entre o vírus da Zika e as malformações neurológicas nas crianças, mas também vi há pouco tempo na televisão pesquisadores brasileiros, pasmem, né, todos nós, descobrindo a importância do vírus da Zika para controle dos tumores cerebrais. Já está em pesquisa no sul do país e fizeram experimentos com os ratos, mostrando passo a passo de que, trabalhando o vírus destruidor nos tumores que tomam conta, né, das células normais, há toda uma regressão. E aí a gente vê o imenso contributo das pequenas formas às grandes existentes no mundo. Aí a gente começa a fazer uma análise da importância da vida para todos nós. Porque Deus colocou cada instrumento no seu devido lugar. Na questão 83 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre a origem e natureza de todos nós, que estamos espíritos encarnados nesse instante. E mais uma vez os espíritos nos respondem que nós tivemos um começo, mas nunca mais teremos um fim. Olha que coisa maravilhosa. Nunca mais teremos um fim. Não já é motivo de tanta felicidade? Nunca mais nós teremos um fim. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 83. Isso é demais consolador. E me recorda um seriado, aqui, que quem lembra da década de 80, um seriado chamado de Highlander. Esse seriado tinha um guerreiro que era imortal. E que tinha o seriado, o tema, né, musical desse seriado era muito bonito. Who wants to live forever? Quem quer viver para sempre? A diferença é que no seriado o guerreiro era imortal, mas a sua matéria era imortal também. E o que mais o assolava, o aperreava, era que os seus amores morriam e ele não, continuava vivendo. Quem tiver interesse vai lá, redescobre o seriado e vai vislumbrar a beleza da música, né, da letra desta música. E aí a gente vê uma meia-verdade, porque nós todos somos guerreiros imortais. O que acaba é a matéria. Então, a gente vê uma nova oportunidade de, lembrando disto, perceber a beleza da vida. Somos imortais e deixamos o corpo, que é algo quebrado, difícil, complicado, doente, não é? Que volta de onde veio, do pó viestes, ao pó retornarás. Toda a nossa constituição material retornará para o momento de onde veio. Aí a gente vê a importância. Nós vivemos, temos a importância, né, da vida que Deus nos deu, não morremos e carregamos apenas as dores morais que todos nós trazemos, que é a nossa bagagem espiritual. Aí a gente começa a lembrar, nós levamos esta bagagem, assumimos um novo corpo que já é um importante para nós. Como a roupa fica velha e desgastada e nós deixamos, e isso é motivo de intensa alegria, porque uma nova roupagem nós assumimos na vida, trazendo toda uma bagagem, e nos lembra da importância de prosseguimento na vida,
porque tudo é ascensão. Mas aí vem logo um pensamento. Quantas vezes nós alcançamos esse pensamento, que é a filosofia que eu poderia classificar aqui como a filosofia do tão. Passamos por esta filosofia do tão. Mas eu sou tão doente para prosseguir. Sou tão pobre, não tenho condições de fazer nada. Sou tão triste, sou tão deprimido, sou tão solitário. Não tenho tempo, muitas vezes, a me dedicar a Deus. Aí vem um questionamento: por que isso, gente? Vamos construindo essa avaliação. Em verdade, existem dois tempos. Existe o tempo de se dedicar a Deus e outro tempo? Essa é uma provocação que fazemos a todos nós. Existem dois tempos, porque vamos avaliar. Em sua grande maioria das vezes, todos nós dedicamos um tempo a Deus e não assumimos a nossa vida praticamente como ela é. Somos todos uma família, criados por esse Pai, herdeiros, de toda a força que Ele nos criou. E na maioria das vezes, nós dedicamos um tempo a Deus. Então, a proposta é nós desconstruirmos a ideia de vivermos nesta dualidade, porque na maioria das vezes nós vivemos esta dualidade. Joana de Ângeles nos fala, ainda no livro Libertação do Sofrimento, que nós trazemos uma carga da ancestralidade. Nós discutimos isto no grupo há pouco tempo, que na maioria das vezes nós regurgitamos o passado, vamos dizer assim. Tivemos, não sabemos quanto tempo de vida, de experiências evolutivas ao longo de nossa história, e em muitas vezes nós colocamos em nossa vivência as lembranças da nossa ancestralidade, e ela vem nos colocar que essa herança, e que trazemos, como o próprio Kardec nos fala, as duas chagas da humanidade, que nós encontramos no orgulho e no egoísmo. Olha a importância do egoísmo no passado, quando os primatas precisavam sair à caça para matar e sobreviver. E nós trazemos os atavismos do passado no presente, quando muitas vezes nós vivenciamos a maior parte da nossa vida tentando nos defender. E isso, na maioria das vezes, faz com que haja um verdadeiro bloqueio nessa ascensão que todos precisamos para compreender as realidades que precisamos. Então, se o orgulho e o egoísmo são entraves para a nossa vida atual, precisamos, antes de mais nada, ressignificar as nossas vidas. Um companheiro meu lá do trabalho, pela segunda vez, ele me dizia: o mundo não tem mais jeito. Graças a Deus que a chuva vem nos falar que tem jeito. Ele dizia de uma forma muito, para ele, óbvia, porque ele diz o seguinte: todos nós
estamos imersos em problemas, em erros e no jeitinho, como ele coloca, brasileiro. Ele disse: o mundo está perdido. Aí ele disse, ele era bem categórico: por isso eu digo, não adianta só criando outro mundo. E eu ouvindo aquilo, e o interessante é que se a gente não fizer o bloqueio disso aí, a gente alimenta. Porque se a gente disser, é verdade, a gente sintoniza com o pensamento do caos. E naquele instante, só me restava dizer: claro, o mundo está como está, mas nós podemos mudar a partir das experiências nossas de todos os dias. Entendemos que existe então o caos do mundo e o caos pessoal. Existe o caos pessoal. E esse caos mundial só vai ter mudança se nós ressignificarmos o nosso caos pessoal. Que é isso que Joana fala, das heranças nossas ancestrais, que nós vivenciamos ainda no presente, na presença do orgulho, da mágoa, da amargura, das defesas, né, que muitas vezes nós lançamos como único meio de se defender. Então, percebemos que a única forma de entendermos como mudança do mundo, a mudança do caos pessoal. E isso o próprio Galileu já falava no capítulo 6 de A Gênese, quando ele diz: o universo nasceu menino. O universo nasceu pequenino. A matéria cósmica primitiva deu origem às galáxias que hoje nós conhecemos e que habitam, né, as formas de vida que não conhecemos. A comunidade de espíritos puros que nós ainda não compreendemos. O universo nasceu menino. Então, as nossas transformações nesse processo de consciência, né, em degraus cada vez mais despertos, nascerá também menino, pequenino, nas experiências evolutivas de todos os dias, no parente difícil, nos filhos complicados, nos maridos que não nos compreendem, nas esposas doentes, no colega do trabalho que nos caluniam. E em todas as experiências que nós temos, são experiências para construir esse universo que seremos um dia, em toda essa ascensão do princípio que éramos para o futuro que seremos. E isso nos faz lembrar dos processos do amor, que até já foi lembrado aqui por outros colegas. O amor, que muitas vezes nasce das atrações iniciais. Assim como os átomos se unem e formam galáxias, assim também o amor nasce pequenino, na atração inicial, por interesses outros, instintivos, progride com as experiências de amor, renúncia, até as condições de amor puro, que um dia alcançaremos. E Joana de Ângeles nos fala nesse livro, O Amor como Solução, que para que nós possamos atingir um amor incondicional, ela nos diz assim: somente se pode ser livre e feliz quando se ama. Vamos repetir? Somente se pode ser livre e feliz quando se ama. Então não tem jeito. Nós só conseguiremos ser felizes se nós amarmos. E para atingir esse amor incondicional, porque tudo é um processo,
das experiências primitivas ao amor puro, dos espíritos felizes que amam incondicionalmente, ela nos coloca as experiências iniciais do amor. Mas como é que a gente pode, como ela nos diz, ser livre e feliz quando se ama? Qual o processo inicial para que a gente possa ressignificar esse caminho a chegar no amor puro? Aí a gente vai lembrar que todos nós temos que empenhar as nossas ações em exercícios de libertação e felicidade. Que exercícios são esses de libertação e felicidade? As experiências que todos nós temos, as experiências corriqueiras que todos nós presenciamos. Como colocado, na maioria das vezes, nós desejamos ascender, crescer. E muitas vezes recuamos diante das oportunidades que nós temos. E todos nós temos. E pedimos, e rogamos, e oramos por esta ascensão. Quando nós dizemos, meu Deus, me dá a oportunidade para suportar as dificuldades que me chegam. Me dá oportunidades para que eu possa crescer em razão e sentimento. E chegam as oportunidades e nós recuamos. Quantas vezes nós dizemos, daria tudo, e depois que oramos, para não encontrar fulano. Daria tudo para chegar em casa e estar tudo em paz. E não é o que a gente encontra. Porque são as oportunidades que nos são colocadas como experiências de libertação e exercícios de amor. E é de nossa natureza recuar diante dos desafios. É mais ou menos o que o trabalhador que encontra o terreno árido e difícil para arar a terra, cuidar da terra, estrumar a terra, zelar pela terra, semeando até ter a colheita. E na maioria das vezes, temos o terreno árido todos os dias e nós recuamos. O recuo é próprio da nossa natureza ainda de recuar ante as dificuldades. Então, o discurso que nós temos aqui hoje é exatamente compreendendo o valor da vida, das oportunidades que nós temos na vida e que estamos tendo agora, como o próprio livro de Joana de Ângeles, o último livro seu, quando nos fala, seja feliz hoje, é um processo de despertamento para que não recuemos ante a oportunidade. Porque sofrimento, dor, problemas, limitações, saudade, tristezas, seja ela qual for, né? Todos nós temos. Nós precisamos ressignificar o sentido de vida que nós levamos. Quantas vezes nós nos deparamos com a morte? Pessoas que estão próximas, né? Ou que já desencarnaram, e o sentimento nosso é dizer assim: descanse em paz. Talvez fosse melhor, gente, descanse deste corpo e siga em paz, porque o trabalho é incessante, continua sempre. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, um livro muito belo, porque ela nos narra experiências cristãs de Jesus em nosso meio.
ela nos conta que o poema das bem-aventuranças que nos manda, as bem-aventuranças que nos recomenda avançar, prosseguir, Jesus sempre nos estimulava a prosseguir, coloca a todos nós que o poema das bem-aventuranças já existia na natureza. Faltava apenas o cantor chegar e aproveitar os versos que existiam na natureza e deixar para nós a carta, né? Como ela lembra no capítulo 3, a carta magna, como o próprio Gandhi nos fala, que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então a carta magna que Jesus nos deixa, sintetizando todos os seus ensinos, nos fala que os instrumentos que nós precisamos nesse processo de evolução, do princípio, né, da inteligência a espíritos superiores que seremos um dia felizes, em que Jesus nos deixa, não é, toda a instrumentalização que precisávamos para prosseguir. Ela nos fala nesse capítulo 3, não é, como uma carta de alforria lavrada em decretos de amor e paz. E nos caracteriza as bem-aventuranças quando nos coloca que é de uma linguagem suave, quando nos coloca, né, além da suavidade de seus artigos desta carta, nos coloca que ela faz ênfase aos sofredores, que ela nos coloca como a nossa herança a terra. E qual é a terra tão falada, tão prometida, senão a terra da harmonia interior neste processo evolutivo de consciência de todos nós, que nos fala da supremacia do homem bom. Não é o contrário que nós vemos? Da supremacia do homem bom, da vida em abundância, dos verdadeiros adversários que está dentro de nós, em essência, e dos tesouros da alma. Essa é a carta de alforria, de libertação, que todos nós precisamos, em estudando, em assumindo nos nossos dias, entender esse nosso processo evolutivo. E ela vem colocar que essa, em sendo a constituição ideal, impressa nas páginas sublimes do tempo passado e presente e futuro. A constituição ideal, porque ainda nós estamos presos na constituição que ainda nós merecemos, da qual nós fazemos parte neste país, a constituição ideal permanece como legítimo código de liberdade, de direitos, de deveres e de paz, sob a inspiração permanente do amor, que é a linha mestra desta carta de alforria para a humanidade. Então, Amélia Rodrigues nos convida nesse livro, muito importante a leitura no capítulo 3, Pelos Caminhos de Jesus, porque ela, nesse próprio livro, já nos fala: nunca a humanidade precisou tanto de Jesus como nos dias atuais. Porque ela tenta nos mostrar e nos aproximar Jesus para o dia a dia. Jesus não está distante. Jesus não está preso à cruz. Jesus precisa urgentemente fazer parte das nossas ações. Senão, as nossas vidas continuarão sem significado. É isso que Amélia Rodrigues nos fala. Então, o que nós precisamos desde já é não perder tempo. E nós perdemos muito tempo. Não perder tempo.
Porque, como Joana de Ângeles nos fala que nós somos herdeiros de Deus, imagine todos nós somos herdeiros dos bens de Deus. A gente, na consciência em que nós estamos ainda, não percebemos a importância destas palavras. No livro Filhos de Deus, são capítulos e mais capítulos onde ela fala e reitera sobre a importância da gente lembrar que herança que nós temos, herdeiros de Deus. E nossos irmãos maiores, que são todos aqueles que já nos antecederam, que nos trazem a literatura, que já passaram por todo esse processo em que nós estamos jornadeando, nos traz o caminho. Quantos estão com tochas nas mãos, sob a égide de Jesus, nos iluminando o caminho, mostrando por onde nós devemos caminhar? E isso representa o que todos nós deveremos fazer. Toda a escala evolutiva dos anjos até os irmãos mais inferiores são intensos exemplos de ajuda mútua. Há um conto, diz que um rei, querendo avaliar o comportamento geral de seu reinado, de forma muito particular, porque as queixas, as reclamações do seu reinado eram intensas. E ele usou de um artifício muito especial. Chamou alguns colaboradores, governados, para arrastar uma pedra ao meio de uma curva, numa estrada. E isso, ao cair da tarde, ele fez, esperou o dia amanhecer. Já nas primeiras horas da madrugada, passou por ali os primeiros caçadores e, com os seus cavalos, viram aquela pedra no caminho e disse: que vergonha! Um reinado que nós temos, está aí mais um exemplo de prejuízo que a gente poderia se acidentar nesse instante em que a gente não sabia, vinha descendo com os cavalos. Desviaram do obstáculo e prosseguiram. Em sequência, veio uma carruagem célere por aquele caminho e o cocheiro de imediato freou a carruagem, vociferou, esbravejou, dizendo: como pode uma pedra no caminho? O governo que nós temos deixou esta pedra no caminho. Poderia agora, nesse instante, a carruagem se partir ao meio e trazer grandes prejuízos. Continuou a sua viagem. Em sequência, vieram alguns militares em marcha, chegando, se deparando com aquela pedra. Todos reclamaram, falaram, gritaram e disseram: isso não existia, que vergonha para o nosso povo, uma pedra no caminho. E passou também. Já ao final daquele dia, o rei, triste, juntou aqueles colaboradores que, carregando com ele aquela pedra para o caminho, já ia se dirigir para retirar a pedra, quando percebeu que vinha ao longe uma camponesa humilde, com sua enxada no ombro, se aproximando. Ele recuou um pouco mais e percebeu o que ela dissera. Ela, percebendo a pedra, falou: que curioso, essa pedra não estava aqui. Isso é muito ruim para o povo.
alguém pode se acidentar. Alguém pode inadvertidamente, vindo rápido, se acidentar e causar um grande acidente. Vou tentar fazer algo para evitar acidentes. E humildemente, com muito esforço, conseguiu sozinha empurrar aquela pedra para o acostamento do caminho. E já ia com sua enxada ajeitar a terra, quando tocou numa caixa de metal. E na caixa de metal dizia assim: este é um prêmio para quem soube fazer a sua parte, removendo a pedra. O conto, de forma muito simples, nos chama a atenção para as nossas responsabilidades. Porque é comum nós nos queixarmos até de nós mesmos, das pedras e dificuldades que todos nós temos no caminho. E percebemos que estamos atravessando na atualidade essa travessia difícil de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, quando Filomeno nos fala que são as brumas de uma madrugada difícil que ainda nós estamos atravessando para alcançar a aurora adiante de felicidade que todos aqueles que trabalham, que se esforçam, merecerão. Então, as pedras do caminho nessa travessia, não é, de uma nova era, da era do Espírito, ainda existirão por muito tempo. O que está acontecendo a nível de mundo está exatamente o realinhamento das almas que muito se amam. Quantos companheiros, quantas almas afins, quantas almas que se amam, se dão os braços, como numa assistência dessa casa, a nos alertar para esse alinhamento e muitas vezes realinhamento nesse concerto de almas em direção de retorno a Deus. Então, essa fica como uma proposta para todos nós de reflexão do princípio que éramos, do diamante incrustado na rocha bruta que éramos, ao diamante, né, que seremos mais tarde, sofrendo todo esse processo de burilamento, rumando de retorno aos braços de onde viemos, possamos deixar vagarosamente, pacientemente, persistentemente, não é? Desfraldando a bandeira da coragem diante desses percalços que nós vivenciamos, deixar eclodir esse anjo semeado em nós há milênios. Porque isso corrobora as palavras de Jesus, quando nos falava: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Esse é o princípio que nós precisamos exatamente entender, compreender diante da beleza da vida, diante da oportunidade do tempo e de vida que nós temos, continuar em todo esse processo de desmaterialização ou de necessidade presente, né, da matéria, espiritualizar-nos. Esse é o processo e caminho evolutivo. Iluminar-se, iluminando, como o próprio Divaldo nos falava, agir como uma vela que se consome aos poucos para iluminar o ambiente onde se encontra. Dificuldades haverão para todos nós. O processo é difícil na reconstrução
nesse despertamento de consciência de todos nós, mas que entendemos, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, compreendendo-se e compreendendo o mundo onde se vive, compreendendo o caos do mundo e compreendendo o caos pessoal, perseverar na transformação de pequenos gestos, pequenas ações, para a construção de um mundo novo, será feliz. Então, que possamos ficar, não é? Em última análise, como último pensamento, o de Paulo, que de tanto trabalho, de tanto esforço constante, que em sua época não tínhamos a beleza da matéria nos servindo na atualidade, a dificuldade das distâncias para levar uma palavra amiga a todos os povos onde caminhava, depois de sofrer um instante final, quando estava sendo levado para ser decapitado, e o soldado não entendia porque aquele homem, sofrendo, sorria para os seus algozes. E ele dizia: cumpra a sua tarefa, porque neste instante já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É a reflexão final para todos nós, compreendendo este longo processo da origem aos rumos do amor que ainda alcançaremos, as dificuldades que enfrentaremos, lembrar, quando estivermos com Jesus habitando as nossas ações, as nossas palavras, as nossas mentes, nós estaremos caminhando, como Joana nos diz, num rumo de liberdade e de felicidade e de amor. Que Jesus nos abençoe.